Olá galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Hoje estarei trabalhando aqui a introdução à química orgânica. Química orgânica, para quem nunca ouviu falar, é a parte da química que estuda as substâncias que são formadas pelo átomo de carbono. E o carbono na tabela periódica ele é representado pelo símbolo C. C significa carbono. E o número atômico do carbono é o 6. Então ele é o sexto elemento da tabela periódica. Quando nós realizamos a distribuição eletrônica do carbono, visto que ele tem número atômico 6, então significa que ele tem 6 elétrons para serem distribuídos. Aí, utilizando o diagrama de Linus Pauling, que você trabalhou no primeiro ano, eu fico 1s2, 2s2, 2p2. Então eu tenho a camada K e eu tenho a camada L. Então o átomo de carbono tem duas camadas. O que está acontecendo na camada L, que é a segunda camada? Eu tenho o orbital S e o orbital P. Então 2 elétrons estão no orbital S e 2 elétrons estão no orbital P. Então significa que dos 6 elétrons que foram distribuídos, os que estão na camada externa, que é a segunda camada, 2 estão no orbital S e 2 estão no orbital P. Então o carbono, dos 6 elétrons que ele tem, 4 elétrons estão na camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada do átomo. Primeira camada, segunda camada. Só que a segunda camada tem 2 orbitais. A primeira tem um só, que é o orbital S, e já está preenchida. Como ele tem 4 elétrons na camada de valência, 2 com 2 dá 4, a regra do octeto diz que o átomo tem que atingir estrutura de gás nobre. E os gases nobres eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então vamos pegar o gás nobre aqui, o neônio. O neônio ele tem número atômico 10. Fazendo a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, aí fica 2p6. Olha a camada de valência aqui. 2 com 6 dá 8. Então o neônio é um gás nobre, ele tem 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada do átomo. Segunda camada aqui é a camada de valência do neônio. E a segunda camada é a camada de valência do carbono também. Só que o carbono não tem 8, ele tem 4. Então ele tem que correr atrás desses 4 elétrons. Então para ele conseguir, ele tem que fazer 4 ligações. Por isso que quando se pergunta quantas ligações o carbono faz, ele faz 4. Por quê? Porque falta 4 elétrons para ele completar 8 na camada de valência. E ele é um dos poucos átomos que fazem 4 ligações. Fora ele, o silício também faz, o germânio, o chumbo e assim vai. Mas os outros átomos que fazem 4 ligações, eles produzem cadeias, só que são cadeias pequenas. O carbono é o único que tem propriedade de produzir cadeias carbônicas extensas, Igual aqui coloquei 3 carbonos, mas poderia pôr 4 carbonos, 5 carbonos e assim vai. Uma cadeia carbônica, reunião de vários carbonos. E vejo que todos estão com 4 ligações. O que são essas 4 ligações? São os risquinhos que tem em volta aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre o carbono vai ter 4 na cadeia carbônica. Então espero que você tenha entendido. Esse tipo de aula aqui é chamado de tetravalência do carbono. E nada mais é do que a introdução à química orgânica. E a química orgânica começou a ser estudada por alguns cientistas. Foi Lavoisier, Kekulé, foram Jacob Berzelius e assim vai. Mas isso aqui que eu dei uma explanação aqui é citado como tetravalência do carbono. Por que ele faz 4 ligações? Porque falta 4 para completar a camada de valência, para chegar em 8. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.